Podem passar. Podem passar. São 3 da tarde. São 3 da tarde. Há 2000 anos atrás, Jesus morria por nós. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a celebração da Paixão do Senhor. Presida esta celebração de Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos são da responsabilidade do coro do Seminário dos Olivais. Segundo uma tradição antiquíssima, hoje e amanhã a Igreja não celebra a Santa Missa. A Igreja está despida. O Senhor morreu. Vamos adorar a sua cruz e acompanhá-lo até ao sepulcro. Neste momento, a Sé Patriarcal não tem nem flores, nem panos. O altar está sem toalha. Porquê? Porque o Senhor Jesus vai morrer. O Senhor Jesus morreu e vamos adorar a sua cruz. Neste dia, disse um padre, não há espaço na liturgia para a pregação. O convite da liturgia hoje é a contemplação de Jesus na cruz. É o olhar fixo nele. Em muitos dias do ano, em circunstâncias variadas da liturgia, nós ouvimos o seu ensinamento, as suas parábolas, os seus discursos e aprofundamos as suas palavras que constituem o tesouro doutrinal da vida da Igreja. Mas na raiz de todo esse magistério não está uma construção intelectual, está uma pessoa. Cristo, que morreu na cruz pela nossa salvação. E desse facto fazemos hoje memória comovida. Estes dias grandiosos, tremendos da Páscoa, são os dias em que a Igreja nos convida a fixar o olhar nele, na sua amada pessoa. Neste momento, todo o clero presente, desde os bispos aos padres e aos diáconos, vão se prostrar com o rosto por terra. O Senhor morreu. Fazemos memória disso mesmo. Os fiéis, de joelhos, fazem memória e rezam em silêncio. Associamos-nos nós também a este gesto, orando em silêncio, recordando que o Senhor deu a vida por nós. Jesus fez-se homem para morrer. Oremos. Este dia em que, desde ontem, fomos enviados depois da missa, sem bênção, começamos assim, em silêncio, fazendo memória do silêncio que nos recorda o sepulcro. Este silêncio que anseia pelos clamores da Páscoa. A contemplação de Cristo é o fulcro da Páscoa. Aprendamos a amá-lo nestes dias, com o coração contrito, comovido, certo do seu amor por nós. Que pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruístes a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
escutar agora a primeira leitura, retirada do livro de Isaías. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Cantemos estas palavras e façamo-las nossas. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito.
Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Tornai-me o escárnio de meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse morto. Tornei-me como objeto abandonado. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos os que esperais no Senhor. A segunda leitura é da Epístola aos Hebreus. Escutemos com fé e esperança. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo,
a nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Vamos escutar a narração da Paixão segundo São João, aquele que era o discípulo amado, que permanece com o Senhor até ao fim, permanece com o Senhor até à cruz. Queiramos nós também ser como este discípulo que permanece até ao fim. Escutemos contritos a narração da Paixão. Escutemos a obra da nossa redenção. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: É Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: É Jesus o Nazareno.
Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe:
É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é de aqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos-lo trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o lugar chamado do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram
e com ele mais 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está cumprido. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés.
Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutemos agora a pregação de Sua Eminência Reverendíssima Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Este dia em que o Senhor Jesus, em que recordamos a morte do Senhor Jesus, queremos nós ser como o evangelista que escutamos, aquele que permaneceu junto da cruz. É isso que vamos fazer hoje, permanecer com o Senhor. Senhor Arcebispo, caros irmãos, o bispado, o sacerdócio, o diaconado, a nossa comum condição batismal, caríssimos irmãos do Santíssimo, cavaleiros do Santo Sepulcro, seminaristas, e todos os que estáis aqui connosco, através dos médias do Patriarcado e da Rádio Renascença. Nos dias que vivemos e no tempo que sofremos, e muitos bem duramente por si e pelos seus, cabe perguntar por que estamos aqui e assim reunidos, presencial ou mediaticamente. Nesta Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, guardando os trechos proclamados, para de seguida adorarmos a cruz em que Jesus morreu, naquela hora nona em que continuamos. Porquê? Sabemos como o acontecimento se impôs, apesar de tudo. Apesar de ter sido tão cruel e de pouca gente dado por ele, na tarde em que foi. Fora da cidade, entre mais condenados, com alguns soldados e um pequeno grupo de fiéis. Mais uma das muitas crucifixões romanas, ainda que especialmente atormentada. Tinha tudo para ser rapidamente esquecida, aquela cruz. Por ser apenas mais uma e por ser sinal de maldição para qualquer judeu que fosse. Maldito aquele que morre no madeiro. E, no entanto, impôs. Não passaram muitos anos até Paulo a exclamar que toda a sua glória estava ali, definindo-se a si mesmo com a cruz. Quanto a mim, de nada me quero gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não nos parece isto pouco ou uma referência ocasional? Na verdade, um dos primeiros milagres do cristianismo histórico foi precisamente a aceitação da cruz, e mais pelos primeiros cristãos do que pelo próprio Cristo. Como vimos há pouco, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido na sua piedade. Atendido porque venceu a morte, mas não dispensado de sofrer assim, para nos acompanhar e salvar na cruz da vida, aí mesmo, de cada um e de todos. Estamos no cerne do realismo cristão, mas não chegaríamos aqui só por nós, mais atreitos que somos a fugir do que a permanecer quando a vida dói. Jesus dissera antes:
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair. É este o princípio da resposta quando procuramos o porquê de aqui estarmos hoje. É Deus Pai que nos chama à cruz do seu Filho, porque dela brota a vida a jorrar do seu lado aberto. Porque nela Jesus também a inspira, para que o seu Espírito nos inclua na vida que com o Pai compartilha e em nós se projeta. Pouco antes, no pretório de Pilatos, Jesus respondera como ouvimos: o meu reino não é deste mundo. Na verdade, nunca fora, nem quisera ser. Mas tal não significa que não seja de outro modo e mais profundo. Como disse a seguir, para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. É assim que Jesus reina desde então, atraindo e segurando os que se revêem na verdade que Ele é e escutam a sua voz que nos reclama. É esta a razão de estarmos aqui. Razão única, bastante e decisiva. À verdade, quando a mente se adequa ao objeto. O que nos explica aqui, centrados na paixão de Cristo, é essa espantosa coincidência do que nela vemos com o que somos realmente, como humanidade sofrida e esperançosa. Como canta um hino, abraçamos a cruz da vida à luz pura do seu rosto. Desfigurado estava, e muito, o mais belo dos filhos dos homens, aplicando-se do que ouvimos ao profeta, desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desviou o rosto. Porém, manifestava-se na objetividade absoluta da dor que sofria e da misericórdia que derramava sobre os circunstantes. Eram poucos, mas suficientes para nos representarem a todos. A mãe e algumas mulheres, o discípulo e até os próprios algozes, que não sabiam o que faziam. Aquela objetividade total, onde se figurou o drama humano, de qualquer espaço ou tempo, atrai-nos a mente e o coração e não nos deixa sair e ao pé da cruz, que assim mesmo nos salva. É deste modo que Cristo reina em nós, pela verdade com que nos atrai e abrange. E assim nos podemos interpretar a nós próprios e ao mundo, no quinhão que a todos toca, de dor e de esperança. É um reinado em exercício, sempre que escutamos a sua voz e lhe correspondemos de verdade. E onde esta voz ressoa, também o disse e o explicou. Foi na cruz, onde disse que tinha sede. E continua, onde nos pede de comer e de beber, onde nos solicita acolhimento ou agasalho, onde nos clama do hospital ou da prisão. Demos a cada um destes clamores o sentido que deva ter, mas não lhes reduzamos a importância essencial e determinante. São as fronteiras inclusivas do reino de Cristo e só dentro delas nos podemos manter como realmente seus. No fim da grande oração que se segue, pedirei a Deus que ouça as súplicas dos que me invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar nas suas dificuldades o auxílio da sua misericórdia. Sabemos bem que Deus ouve, mas a sua resposta liga-se à que nós próprios dermos ao que nos pede em Cristo, presente em quem sofre. Quando adorarmos a cruz, ouçamos a sua voz a ressoar em tanto clamor deste mundo e com a firme disposição de lhe correspondermos agora. Encontrando-o aí, seremos com ele a resposta de Deus. Como ouvimos, quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou.
Deu-nos o Espírito que aqui nos traz e daqui nos impele, da cruz para o mundo e do mundo para Deus. Permanecemos assim, caro ouvinte, em silêncio, a orar, ditando nas palavras que o Senhor Patriarca nos deixou. Rezamos neste dia em que vamos ser convidados a olhar a cruz onde o Salvador deu a vida por nós. Seguir-se-á agora a oração universal. A liturgia da palavra termina com a oração onde são escutadas as preces do povo, as preces da humanidade. Neste dia onde o silêncio se faz palavra, neste dia em que Jesus dá a vida por nós, oremos em igreja, oremos pela igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a concórdia na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus, eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Patriarca Manuel e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarda na unidade da sua Igreja. Deus, eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente,
em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus, eterno e omnipotente, o único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está ao seu lado, acolhei na vossa paz os que já pereceram e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por Cristo Nosso Senhor. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Caro ouvinte, entramos agora na segunda parte da celebração, o momento da adoração da Santa Cruz. Após a apresentação do madeiro, segue-se um momento muito bonito, a adoração da cruz. Hoje, caro ouvinte, em sua casa, se possível, coloque a cruz num lugar de destaque. Hoje, ao passarmos diante da cruz, ajoelhamos. Diácono canta: Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Segue a procissão com a cruz, onde aclamamos o Senhor no madeiro.
no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Ajoelhados diante do madeiro, o madeiro da cruz. Oramos, vendo aquele que deu a vida por nós, vendo o Senhor crucificado. Que cruenta foi esta morte, que sangrenta foi esta morte, por nosso amor, para nos livrar do pecado, o nosso pecado. Oremos com toda a Igreja neste dia. Oremos diante do Senhor crucificado por nós. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Diante do Senhor crucificado, temos esta posição, humildes, de joelhos, rezando ao Pai. Os bispos presentes retiram o solidão. O Senhor Patriarca despiu a casula e de forma humilde vai venerar a cruz. O gesto pessoal da adoração da cruz se fará por genuflexão, também que o contributo neste dia será para a conservação dos lugares santos.
povo, em adoração, ajoelha diante da cruz. Reconhece no madeiro o Senhor que deu a vida por si, o Senhor que o salvou. Contemplar Jesus na cruz é essencial no mistério da Páscoa. Dizia um padre: a presença do Senhor oferece-se hoje, nos gestos simples deste dia, a meditação da paixão e a adoração da cruz. Nós estamos juntos a Ele na cruz, com o olhar do discípulo amado, vendo-o entregar a vida ao Pai e recebendo o testemunho da sua frágil humanidade. Tenho sede.
uma coluna de nuvem, e tu conduziste-me ao pretório de Pilatos. Os nossos irmãos protestantes acusam-nos de idolatras porque adoramos a imagens, o que não tem fundamento. Nós veneramos as imagens, não as adoramos. Mas hoje adoramos a cruz. Não sabemos dizer isto de outra maneira. O que fazemos hoje é a adoração da Santa Cruz. Sabemos bem que só adoramos o crucificado glorioso que está nos céus, mas não hesitamos hoje em usar esta palavra. Bem que só adoramos o crucificado glorioso que está nos céus, mas não hesitamos em usar hoje esta palavra, que é quase herética, quando a dizemos, para este gesto com que nos aproximamos da cruz. Neste dia em que não temos o sacrário com a presença do Senhor, em que Cristo, na sua presença eucarística, nos foi tirado. Estamos como Maria e João junto à cruz, como José de Arimateia, pegando no corpo morto do Senhor para o depositar no sepulcro. Ajoelhamos diante da cruz, como se estivéssemos diante do sacrário, como se estivéssemos a beijar o corpo chagado do nosso Salvador, como se estivéssemos com eles à volta do seu corpo morto para o ungir e amortalhar, antes de o depositar no sepulcro.
suspendeste-me no patíbulo da cruz. O povo canta neste momento os tradicionais impropérios. Nos ajudam a meditar a paixão do Senhor neste dia em que realizamos o gesto da veneração da cruz de Jesus. Neste gesto da adoração da cruz, o que procuramos não é somente realizar um passo litúrgico venerável, mas é expressar um vínculo entre o nosso coração e a morte do nosso Redentor, que vivemos como experiência real e não hesitamos diante do aparente exagero da palavra adoração, porque exprime a profundidade da nossa dor diante da morte de Cristo. Os acólitos, neste momento, preparam o altar para iniciarmos a terceira parte desta celebração, que é o momento da comunhão. A Assembleia aqui presente irá agora comungar. No momento em que cada fiel se irá aproximar da Sagrada Comunhão, convido a si, caro ouvinte, a abrir o seu coração e a alma, de modo a contemplar o Senhor Jesus, que quer vir e que se dá em alimento, e que aqui está fisicamente presente na Eucaristia, que ao longo deste dia esteve recolhida e escondida na reserva eucarística. Peça, caro ouvinte, que o próprio Jesus venha espiritualmente ao seu coração. De uma homilia de um padre. Não cessamos de penetrar neste mistério insondável. Deus que se faz homem para morrer. Deus que se faz homem e vai ao encontro do homem, tomando sobre si a vida inteira do homem, para morrer pelo homem. Morrer é uma coisa que Deus não pode fazer. Deus é por essência imortal. Para morrer tem de se aniquilar como Deus. Tem que querer ser menos do que é. Tem de se sujeitar a ser aquilo que o homem é. Uma criatura marcada inexoravelmente pelo pecado, pelas suas consequências. Caro ouvinte, neste momento, aqui na Sé Patriarcal, aproximou-se o diácono com a reserva eucarística, dispondo o sagrado corpo do Senhor no altar, preparando-nos nós agora para a Sagrada Comunhão. Neste dia em que Nosso Senhor esteve guardado, quase escondido na reserva, preparemos agora o nosso coração para o receber, ainda que possa apenas ser de forma espiritual. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória. Convidados para a ceia do Senhor, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em orar, mas receba a palavra e o corpo de Cristo. Cristo, que é a perfeição impecável, faz pecado por nós. Leva consigo até às últimas consequências as consequências do pecado em nós. Ele é em tudo igual a nós, exceto no pecado. Senhor,
pregado na cruz e agonizante, tem ainda palavras de compaixão para quem o leva à morte. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para o bom ladrão, que lhe pede para o acompanhar no paraíso. Para Maria, para João e para todos nós, a quem nos confia a sua mãe. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. 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 Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles o reino dos céus. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Felizes os que choram, porque serão consolados. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso Terminada a comunhão, diante deste mistério da cruz, escutemos a oração de pós-comunhão. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovaste pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Durante o dia de hoje e amanhã, até à hora de vésperas, à cruz faz-se genuflexão. Inclinai-vos para receber a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Sé Patriarcal a celebração da Paixão do Senhor. Presidiu esta celebração Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos foram da responsabilidade do coro do Seminário dos Olivais. A equipa que hoje esteve consigo, Lourenço Abcacis de Carvalho e José Ferreira, despede-se, desejando a continuação de um santo triudo pascal, seguindo Jesus, esperando a sua Páscoa. Continuo com a Renascença.